Atenção pessoal que o pai tá on. Estão prontos para o vídeo de hoje? Prepare o seu whey protein e o seu frango com batata doce que o monstro tá saindo da jaula, hein? Hoje vamos falar daqueles que se garantem em tudo que fazem. Aqueles que quando você menos esperam, passam por cima de tudo e conseguem o que querem. Mesmo que seja para depois descobrir que nem era aquilo que eles queriam. Mas sem problemas. A vida é cheia de oportunidades e coisas maravilhosas para desfrutar. O que não falta é coisas para essa personalidade fazer. O que importa é aproveitar a jornada. O resto é resto. E é melhor nem vir com autoritarismo pra cima dessa personalidade, porque senão... Vocês já sabem, né, gente? É brincadeirinha. Vamos falar agora de verdade sobre como são os bodybuilders. Os ESTPs. O ESTP, também conhecido como a personalidade do empresário ou empreendedor, possui em seu destaque as funções cognitivas. Sensação extrovertida, SE como função dominante, pensamento introvertido, TI como função secundária ou auxiliar, sentimento extrovertido, FE como função terciária e a intuição introvertida, NI como função inferior. Se você ainda não sabe o que significa um destaque ou o que são as funções cognitivas, clique no link que vamos deixar aqui no card e na descrição do vídeo para assistir a nossa playlist com 3 vídeos explicando sobre tudo isso. O ESTP tem como função dominante a sensação extrovertida, SE, o que o torna primariamente direcionado para as percepções sensoriais da realidade concreta. Isso significa que em sua consciência existe a prevalência do que é concretamente percebido e manifesto, o que faz com que o ESTP seja extremamente objetivo ao captar e interagir com a realidade externa. A SE é a função que possui o contato mais direto e imediato com os objetos concretos, percebendo tudo da forma mais clara, nítida e instantânea possível, tentando ao máximo reprimir uma invasão ou sobreposição de elementos subjetivos na sua relação com os objetos e situações. Ou seja, para o ESTP, basicamente as coisas são o que são. Essa parcela subjetiva, provinda do sujeito, que é extremamente reprimido e inconsciente, provém da intuição introvertida inferior. A sensação extrovertida depende essencialmente do objeto, como início e fim do seu processo perceptivo. Por isso, o ESTP não fará tanta questão de se atentar para aquilo que escape ao que está materialmente manifestado. Ou seja, os próprios objetos da realidade externa demonstrarão a sua validade de acordo com a capacidade de serem concretamente percebidos e quanto maior for a intensidade do estímulo que eles proporcionem. Essa função como dominante torna os ESTPs pessoas com uma extrema vivacidade, energia e ânimo ao interagir com a realidade externa. Essa característica também faz com que os ESTPs tenham uma excelente capacidade de serem mais ativos em relação ao que desejam conquistar. Por isso, ele também é conhecido como o empreendedor. Essa abordagem direta e intensa com os fatos sensoriais da realidade possibilitam que as suas estratégias sejam bastante assertivas e precisas, pois o caráter concreto das suas percepções tende a evitar rodeios e complicações desnecessárias. O ESTP é erroneamente visto como inconsequente ou hedonista, por conta desse seu apreço pela intensidade das suas experiências. Entretanto, essa imagem é um tanto equivocada. O que ocorre é que ele será bastante orientado por e para o sentido objetivo externo dos fatos, focando seu interesse naquilo que tiver maior destaque dentro do que ele perceber, e as suas ações terão a finalidade de aproveitar aquilo que concretamente a experiência possa lhe oferecer. Assim como os ESFPs, o ESTP terá também um senso estético bastante refinado e costumam ter bastante bom gosto, pois sua percepção preza também pela qualidade de suas experiências, para além de sua intensidade. São bastante desbravadores e percebem a realidade à flor da pele, sempre em busca de vivenciar sensações que sejam prazerosas, satisfatórias e que revelem a natureza dinâmica, intensa e colorida da vida. A alta dependência do ESTP aos estímulos causados pelo objeto e a própria organicidade de suas percepções geram uma urgência e necessidade de ver materializado aquilo que é considerado como objetivo ou meta. A sensação de satisfação depende inteiramente da percepção, daí vem a tendência de serem bastante desbravadores e até mesmo competitivos quando desejam alguma coisa. O objetivo do ESTP está sempre ligado à satisfação perceptiva com relação ao objeto, seja isso o café da manhã desejado, a roupa escolhida, o empreendimento construído, o carro comprado ou até mesmo uma batalha a ser vencida. O
STP tem como função auxiliar o pensamento introvertido, TI, que funciona de forma compensatória em relação à extrema objetividade e impessoalidade da sua função dominante. Será através dela que o seu julgamento será realizado de maneira interna e subjetiva. Ou seja, o STP terá preferência por julgar a realidade concreta e percebida a partir do seu critério lógico e racional interno. Sendo assim, o ESTP terá uma abordagem independente e autônoma em suas ações e decisões. Rejeitam imposições que podam a sua liberdade de questionar e confrontar as diferentes dimensões de um juízo. Não irão aceitar ideias e convicções pré-estabelecidas sem antes filtrar e ponderar sobre elas utilizando seus próprios critérios de validação. Essa função julga a partir da abstração de ideias, procurando por complexificar o seu entendimento diante de um assunto ou objeto, fazendo com que o seu juízo sobre a realidade se torne, de certa maneira, pessoal, pois existe um certo nível de identificação com seus critérios lógicos que, por vezes, pode tornar o STP bastante obstinado em suas convicções. A sensação extrovertida, associada com o pensamento introvertido, torna o ESTP hábil e ágil em suas análises e julgamentos das situações que se apresentem. Ele fará isso de maneira bastante lógica e racional, possibilitando ao ESTP ter sempre reações rápidas e uma fácil adaptabilidade a eventos inesperados. A característica multidimensional de seu julgamento introvertido lhe permite abertura para diferentes perspectivas de análise de acordo com o que a realidade apresentar, através de sua sensação extrovertida. A fácil percepção do que está acontecendo é rapidamente revertida em um plano de ação racional, que geralmente não tem uma pretensão fundamental de ser executado a longo prazo, mas geralmente reativo. Isso não significa que os ESTPs não possuam projetos a longo prazo ou que sejam apenas imediatistas, mas que, preferencialmente, costumam tentar solucionar as demandas de acordo com suas urgências. O sentimento extrovertido, FE terciária, faz com que o ESTP interaja de forma mais objetiva e impessoal em relação aos valores e sentimentos externos. Isso significa que esse tipo de personalidade tende a ser, em certo nível, mais adaptável em relação às demandas e normas valorativas externas, o que muitas vezes pode até ser contrastante com a sua forma lógica de julgamento. Existe um conflito entre afetar e buscar harmonizar os valores da coletividade onde ele esteja inserido e, ao mesmo tempo, em ser firme em seus critérios racionais e pessoais de tomada de decisão. A SE dominante, aliada ao sentimento extrovertido terciário, faz com que os ESTPs possuam, portanto, uma habilidade de perceber e julgar quais são as necessidades coletivas, observando e atuando diretamente sobre elas, o que acaba fornecendo certo grau de persuasão para sua personalidade. Essa forma mais impessoal de lidar com as questões sentimentais e valorativas externas facilitam uma abordagem mais utilitarista do jogo social, quando o ESTP vê nisso uma oportunidade de conseguir ou conquistar algum objetivo. Mesmo tendo o sentimento extrovertido, o ESTP continua tendo a TI como sua forma preferencial de julgar a realidade, o que algumas vezes pode fazer com que ele dê preferência por se manter coerente às suas razões, em detrimento da harmonia ou bem-estar coletivo, muitas vezes tomando decisões que podem inclusive causar alguma desarmonia ou sustentando posicionamentos que sejam controversos. As normas e valores sociais acabam, portanto, sendo aderidas quando o seu julgamento introvertido avaliar como sendo válidas ou convenientes para ele, ou desde que essas não firam seus critérios lógicos. O ESTP tem a intuição introvertida, NI, como função inferior, que dificulta a sua interação com o lado menos aparente da realidade concreta. A sensação extrovertida se satisfaz apenas com aquilo que está materialmente manifesto, ignorando e reprimindo tudo aquilo que não seja palpável ou concreto. Isso faz com que, na maioria das vezes, os ESTPs tenham uma tendência por não perderem muito tempo refletindo ou contemplando sobre situações, hipóteses ou significados por detrás das coisas, a não ser que essa reflexão ou contemplação lhe traga alguma utilidade prática e concreta, ou que reforce e confirme aquilo que por ele foi percebido. O seu mundo intuitivo interno, provindo da intuição introvertida inferior, é extremamente arcaico e nebuloso, fazendo com que o ESTP tenha uma tendência evitativa em relação a essa função, pelo caráter mais obscuro e até mesmo mórbido dessas intuições.
Essa preferência pelos estímulos provindo dos objetos externos em detrimento da parcela subjetiva da percepção pode acabar criando um efeito oposto do esperado, onde as intuições primitivas atravessam a sensação extrovertida, gerando intuições, ideias ou hipóteses com relação ao objeto que não condizem com sua característica mais concreta, fazendo com que a relação com estes objetos, situações, cenários ou pessoas se tornem projetivas e até mesmo paranoicas e conspiratórias. Isso também pode acabar gerando uma visão muito supersticiosa da realidade, percebendo tudo com demasiada simplicidade ou superficialidade, atribuindo significados incoerentes às mais diversas situações. Dependendo do grau de repressão dessa função, podem surgir certas decisões rasas de um propósito maior, e além da própria ação em si, ou alguma tendência hedonista. Os ESTPs acham cansativo e desgastante chantagens emocionais, serem sobrecarregados com muitas tarefas e prazos curtos, que limitem a sua liberdade de viver novas experiências, muitos rodeios ou hesitações no momento de tomar decisões, discursos prolixos e divagações, serem obrigados a cumprir com compromissos que eles não julguem como necessários ou razoáveis, se sentirem reprimidos ou limitados por figuras de autoridade. Os ESTPs acham revigorante situações desafiadoras e estimulantes, liberdade para pensar e agir de acordo com suas razões pessoais, que o abordem de maneira direta e objetiva. Liberdade para se expressarem sem que levem suas colocações para o pessoal. Novas experiências intensas e agradáveis. Algumas figuras famosas e personagens que podem se encaixar no arquétipo do STP são Alexandre o Grande, a Madonna, o Winston Churchill, o Ernest Hemingway, o Epicuro, o Malcolm X, o Thomas Edison, a Meryl Streep, o Donald Trump, o Xandão, o Silvio Santos, o Marquês de Sade, a Miley Cyrus, a Pink, o Heleno de Freitas, o Alfred Hitchcock, o Axl Rose, a Angelina Jolie, o Jack Nicholson, a Megan Fox, a Anitta, a Zooey Deschanel, o Bart Simpson, o John Bender, o Dante, o Buzz Lightyear, a Sandy, o Johnny Bravo, o comediante, o Jordan Belfort, o Deep, a Mulher Gato, o Drax, o Aldo Raine, o Ken Miles, a Lisa Rowe e o Lestat de Lyoncourt. Lembrando que existe certa limitação no momento de tipar pessoas famosas, por muitas vezes termos acesso a poucas informações consistentes e confiáveis a respeito de suas histórias pessoais. Muitas vezes o que temos são relatos de terceiros, ou então apenas aquela persona que é mostrada publicamente. Essas são apenas algumas inferências sobre as figuras aqui mencionadas, apenas para exemplificar um pouco de maneira mais concreta a descrição desse tipo de personalidade. O vídeo de hoje se encerra por aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus conhecidos, não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos sobre cada uma das 16 personalidades. É isso aí, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.